A difusão do cristianismo a partir do século I é o pano de fundo para a discussão entre fé e razão, que mobilizou muitos filósofos a partir desse período. Temos que considerar dois fatores que nos ajudam a entender esse processo. A universalidade do cristianismo. A religião cristã, diferente de outras expressões religiosas, tinha o propósito de se tornar universal, enquanto que as outras religiões costumavam se referir a um povo, a uma cultura. O cristianismo queria converter todos os povos. Esse propósito tem sua expressão nas pregações de Paulo, como podemos notar em Gálatas 3, 28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. A segunda característica da difusão do cristianismo é o cosmopolitismo de Alexandria. É em Alexandria, no século I a.C., que encontramos uma aproximação entre o judaísmo e a cultura grega, que dará origem a uma filosofia cristã. Os romanos, os egípcios, os judeus e os gregos conviviam com uma tolerância religiosa. É em Alexandria que nasce o Filo, conhecido como Filo judeu, que faz uma primeira aproximação entre a filosofia grega e o judaísmo. Tudo o que se sabe sobre a sua vida é o que foi trazido pela obra do historiador Joséfo. Embora não saibamos muito sobre sua vida, além de que era possivelmente integrante de uma família rica judaica, a obra de Filo, cerca de 40 tratados, trouxeram uma grande contribuição para o pensamento dos primeiros cristãos e para os cristãos posteriores. Em seus comentários sobre o Pentateuco, são os 5 livros iniciais do Antigo Testamento, há uma tentativa de aproximação entre o judaísmo e a filosofia grega a partir de uma influência ou de uma possível influência que Philon considera, mas nunca comprovada por documentos históricos. Influência essa ter sido exercida pelo Antigo Testamento e pela tradição mosaica sobre os filósofos. Ele não via distinção entre as preocupações filosóficas com o ser e a physis da revelação cultivada pela tradição judaica. Um comentador, historiador, chamado Werner Jaeger, ele salienta que não era o objetivo do Philon converter os gregos, ou convencer, melhor dizendo, os gregos da importância da tradição mosaica. Ele se dirigia aos judeus, mostrando a importância do pensamento filosófico. Vejamos aqui uma passagem da Paideia de Jaeger. Para nós, filho de Alexandria, é evidentemente o protótipo do filósofo judeu que observou toda a tradição grega e se serve do seu rico vocabulário conceitual e dos seus meios literários para provar o seu ponto de vista, não aos gregos, mas aos seus próprios compatriotas judeus. Isso é importante, visto que demonstra que toda a compreensão, mesmo entre gente não grega, precisava do meio intelectual do pensamento grego e de suas categorias. Percebemos a partir desse fragmento que eu acabei de ler, que para Philo já havia um esboço da tentativa de conciliar fé e razão. Para ele, a teologia era superior à filosofia, mas a filosofia ela era, segundo o Philo, indispensável para que não se interpretasse as Escrituras somente de forma literal. A respeito da Bíblia, ele recorre à noção de alegoria. Segundo Philo, as Escrituras teriam um sentido literal e um sentido oculto. Os personagens e situações que são
compreendidos por uma leitura mais superficial, escondem significados filosóficos em vários níveis na compreensão de Philon. Para estar apto para essa leitura alegórica das Escrituras, a filosofia era indispensável. Por isso, Philon considera os filósofos não como superiores, mas como inferiores aos profetas. Para ele, a filosofia não consegue alcançar a perfeição de Moisés. E assim, não optar por uma filosofia em detrimento de outra, pois todas as doutrinas tendiam à imperfeição. Considera-se que, na leitura e na compreensão de Philon, nós não temos uma teologia propriamente dita como nos moldes de hoje. Para Philon, o que está sendo ainda desenvolvido é uma filosofia, que mais tarde vai se desmembrar do corpo teórico da filosofia natural, aí sim, constitui as suas bases, que vai se fundamentar já na teologia tradicional que nós conhecemos hoje. Segundo Philon, como as ciências sobre as quais se baseia a cultura geral contribuem para o aprendizado da filosofia, assim também a filosofia contribui para a aquisição da sapiência. De fato, a filosofia é o esforço para alcançar a sapiência, e a sapiência é a ciência das coisas divinas e humanas e das causas destas. Portanto, como a cultura geral é serva da filosofia, assim também a filosofia é a serva da sapiência. Podemos conceber que, para Philon, há uma distinção entre a atividade de filosofar e a sapiência, noção que talvez ele tenha desenvolvido a partir de uma leitura de Aristóteles. A sabedoria, para ele, procede do Logos divino. O Logos, um princípio a partir do qual Deus opera no mundo, pode ser entendido como uma realidade incorpórea. O Logos tem um aspecto imanente, pois o mundo sensível é criado a partir dele. O Logos pode ser entendido como tendo a função de reunir os poderes de Deus, inúmeras expressões de sua atividade. O Logos também pode ser entendido como a fonte dos poderes ilimitados de Deus, que, segundo Philon, o poder criativo e o poder régio. O Logos tem um sentido de palavra de Deus, no sentido criador que aparece no Evangelho de João. Nesse sentido, foi apropriado pelos primeiros cristãos como prefiguração de Cristo, ou seja, Cristo seria o Logos de Deus. O Logos tem um sentido ético, como palavra de Deus que guia para o bem. E por fim, ele entende o Logos como um cosmo inteligível que Deus cria em sua mente para, a partir dela, criar a matéria, ou seja, o mundo físico. Nesse sentido, ele concilia a noção do mundo das ideias de Platão ao pensamento religioso. Aquilo que Platão se referia como ideias, para Philon corresponde a pensamentos de Deus. Novamente, na sua concepção humana, ou concepção de humano, na concepção antropológica, Philon concilia o pensamento platônico ao pensamento religioso. Se para Platão havia a distinção entre corpo e alma, Philon acrescenta uma terceira dimensão ao humano, que é a dimensão espiritual. A alma humana corresponderia ao intelecto material, terreno e corruptível. A alma humana não era imortal nesse sentido, nessa concepção, como seria na concepção de Platão. Imortal é o espírito, pneuma, conferida por Deus e que representa, portanto, o vínculo entre o humano e o divino. A partir dessa divisão, compreende-se que a vida humana teria três possibilidades: uma dimensão física animal, que é referente ao corpo, uma dimensão racional, referente à capacidade de pensar da alma e intelecto, uma dimensão espiritual, referente à possibilidade de a alma humana viver segundo o espírito.
Com essa terceira dimensão espiritual, Philo introduz a moral como parte da filosofia e da religião. A vida feliz para ele pode ser pensada a partir da figura de Abraão durante o seu exílio. A ideia da realização humana está vinculada a uma espécie de itinerário para Deus, ideia que será desenvolvida por Santo Agostinho. O homem precisa, nesse sentido, transcender a si mesmo, segundo Agostinho, para se dedicar a Deus, fonte de tudo o que possui. Quando nós chegarmos lá nos estudos sobre Agostinho, nós vamos estudar a metafísica da interioridade. Aí poderemos entender melhor o que Philo está fazendo referência aqui. Nessa parte também introdutória que eu estou fazendo aqui para você do Philo, aí tem aqui a leitura Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, de Lisboa Edições, que é do Gerger Werner. E tem também um outro texto aqui do Philo de Alexandria, traduzido por Dax Nascimento. Mas eu vou passar por escrito para vocês. E a leitura principal é a da história da filosofia do Reale, que eu vou selecionar sempre as páginas correspondentes ao roteiro dos nossos estudos e passo para vocês, para facilitar mais aí a compreensão e o desenvolvimento do entendimento de vocês.